Então, passamos a palavra para o nosso coordenador da discussão do capítulo do livro que nós estamos discutindo, que é o professor Nobu Shinen. Nobu, você tem a palavra. Bom, a partir de agora eu só consigo ver a tela do PowerPoint, então se tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. Está aparecendo, né? Bom, então, boa noite a todos e a todas. Aqui é o capítulo 5 desse livro, Comic Studies, a Guidebook, que a gente vem estudando. Esse capítulo, né, é quase que um resumo da história do mangá, dos pontos mais importantes do mangá, mas ele é interessante porque ela questiona algumas verdades, né, alguns tópicos que a gente tem lido em vários livros de pesquisa de alguns autores, inclusive que eu reproduzo, né, em algumas ocasiões, mas ela traz outras fontes, né, pessoas que trazem outras informações que acabam questionando esses conceitos, né, inclusive o fato de que o próprio Roberto citou, que o Hokusai teria sido o primeiro a usar o termo mangá, né, mas não vou me antecipar aqui agora, só foi um breve spoiler. Então, essa autora é a French Learning, que parece um pseudônimo, não sei, mas ela é uma professora, essa que é a foto da professora French Learning. Ela é professora da University of Minnesota, né? E nessa universidade ela é responsável por um evento que acontece alternadamente nos Estados Unidos e também na Ásia. Ela é autora dos livros Fetch Style, Cosplay, Fashion and Fandom, ou seja, ela é bem focada nessa parte de costumes ligadas ao fanzinato de quadrinhos do mangá, no caso, né? E não só do mangá, mas também do universo que gravita em relação ao mangá. E acho que pulou, que não. Ela é editora da revista Macadamia, publicado pela University of Minnesota Press, teve 10 números anuais de 2006 a 2015, e eu tenho só o número 1 impresso, né? Mas o nosso amigo fornecedor, ele tem todos os 10 primeiros números para a gente poder consultar e fazer uso. Essa revista depois passou a ser publicada semestralmente, ela era anual, ela ficou um tempo sem ser publicada, 3 anos, 3, 4 anos quase, e foi reiniciada agora em 2018, e agora é semestral. Então, ela continua tendo essa revista existe, é uma revista só dedicada a mangá, anime e a cultura pop japonesa, né? Então, não é restrita às mídias, ela também aborda costumes, aborda uma série de comportamentos dentro dessa cultura que tem como um dos grandes componentes o mangá, né? O mangá e anime. Ai, caramba, isso aqui era para entrar depois, mas errei na animação. Ela é diretora da Macadamia International Conferences on Asian Cultures, Popular Cultures, que são conferências acadêmicas que acontecem desde 2001, né, lá em Minneapolis, na University of Minnesota, e ela também realiza esse mesmo evento, né, com outros convidados, com outros palestrantes, na Ásia, né, que pelo que entendi, não é no único país, pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser na Indonésia. Então, é um evento que ainda está ocorrendo, você, entrando no site, tem informações, inclusive, para como participar, como submeter artigos, né, uma série de coisas, como as nossas jornadas, né? Elas são anuais, essas Macadamia International Conference. Lembrando que Macadamia, né, é uma junção, é um neologismo formado pela palavra mecha, que são aqueles robôs, é um gênero do mangá, aqueles robôs formados. Normalmente tem um piloto humano, ou pode ou não ter, mas aquela linha de mangás daquele estilo, daquele gênero, a gente chama de mecha. E DMA provavelmente de academia, né? Então, essa professora já tem um histórico, eu não conhecia nenhum livro dela específico sobre mangás, né? Mas ela tem essa atuação como editora e como organizadora de evento específico do mangá e da anime. Bom, aqui é
um banner que eu tirei do site, né, da Macadamia, né, que fala justamente do evento que ela organiza. Aqui a capa de um dos livros, Fat Style, que não é esse livro especificamente, ele não trata só do estilo, da moda, né, especificamente da cultura cosplay ou de mangá, mas tem capítulo dedicado a isso. Esse livro, sim, né, esse outro livro, que fala só sobre cosplay, a moda, o fanzinato de mangá, que é muito forte, né? A gente tem reflexo, inclusive no Brasil, né, dessas convenções, AnimeCon, Anime Friends, então é algo que ganhou uma dimensão mundial, né? Uma dimensão global, não ficou mais restrito ao Japão, à Ásia, e já influencia, então, a cultura no mundo inteiro. Que, aliás, é uma coisa interessante de notar, né? Muitos jovens, hoje, desenham no estilo mangá. Mesmo não tendo ascendência, não tendo parentesco com ninguém oriental, eles são tão influenciados, né, por esse tipo de desenho, que desenham copiando o gênero mangá, lembrando sempre que existem vários estilos de mangá. Mas aquele que é mais consagrado, né, de olhos grandes, pernas guias, é um modelo muito seguido pelos jovens e, muito interessante também, por meninas, né, que passaram a fazer quadrinhos por essa influência. Aqui a capa da revista Macadamia, né, eu acho interessante que essa aqui é do número, mas essa capa do número 8, que é inclusive uma edição dedicada em homenagem ao Osamu Tezuka, né, que é um grande nome do mangá, essa imagem é bastante significativa, porque esse coelhinho aqui desenhado faz referência ao que seria a primeira maneira de se fazer quadrinhos, de fazer mangá, né, que eram os rolos em que eram fábulas desenhadas, né, pessoas, né, animais agindo como pessoas, para criticar, para fazer uma sátira, né, fazer uma crítica a esses comportamentos de certos humanos, e que teria sido, segundo alguns estudiosos, a primeira manifestação de mangá, que essa autora, né, a French, ela vai também trazer outros autores que questionam esse pioneirismo, né, ou pelo menos esse vínculo desse tipo de produção com os mangás. Então, eu achei interessante que essa capa, ela sintetiza mais ou menos o escopo da abordagem dela, que é falar desde esses tobaês, né, que são esses desenhos antigos, datados do século XIII, até o Osamu Tezuka, que é essa pessoa que está aqui, obviamente caricaturizada, né, que é considerado o deus do mangá, né, ou seja, é um título que nenhum outro tem, ninguém pode chamar de... O Jack Kirby é o king, né, o rei, o mestre, mas esse, né, é o deus do mangá, segundo o público, né, segundo os fãs dele, que, segundo também a autora French, citando um outro autor, né, era um título que ele refutava. Não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque é claro que ele também gostava de ser reverenciado, né? Mas, segundo ele, ser uma divindade acabaria tirando, né, todo aquele esforço muito humano, toda aquela dedicação que ele tinha a fazer o trabalho dele, como se fosse uma coisa simples, que viesse com um toque com um estalar de dedos se manifestasse, né? Então, ele, se fosse Deus, é só fazer isso e pronto. Mas não, né? O trabalho que ele desenvolveu foi bastante volumoso e de muita qualidade, e influenciou, como nenhum outro autor, os mangás no Japão, e depois, né, com a expansão desse tipo de maneira de fazer quadrinhos pelo mundo, em outros países também. Ixi, aqui a foto não é para estar aqui. Não. Então, no Ocidente, ela começa, né, então, uma introdução. No Ocidente é uma preocupação com o que chamam de história de origem, né? A história de fundação, de começo dos quadrinhos, né, com a tendência de concentrar em um essencial, um único momento, né? Então, no caso dos Estados Unidos, Yellow Kid, né? Então, aquele autor, aquele personagem é definido, ele é estabelecido como sendo o marco inicial, e a partir disso, né, vai se formando esse contexto que vai desenvolvendo a história. Então, o Yellow Kid, a imprensa amarela, as tiras de jornal, o desenvolvimento da imprensa. Então, essa, segundo a French, né, é uma visão que o Ocidente tem, e que temos dois exemplos, né, de livros que fazem
não digo nem obsessão, mas que tratam desse assunto, né? Então, o Rogério de Campos tem um livro que se chama Imageria, né, que conta o nascimento das histórias em quadrinhos, ou tenta fazer, porque o próprio Rogério é irônico, né? Ele fala que o primeiro história em quadrinhos foi essa, mas antes dessa já existia uma outra que, por sua vez, foi criada depois de não sei qual. Então, ele não existe, né? Ele vai falando dessas primeiras tentativas de se fazer histórias em quadrinhos, nessa linguagem irônica, mas também que evita estabelecer qual é realmente a primeira história em quadrinhos, porque é uma coisa muito difícil de definir, né? E para você definir, para você estabelecer o que é o primeiro, o que é o pioneiro em alguma categoria, em algum conceito, é preciso definir, né? Porque senão, primeiro, o quê? Né? E tem esse outro livro do Thierry Smoldering, que o original é em francês, mas aqui é a tradução em inglês, The Origins of Comics, que também segue a mesma linha. Aliás, o próprio Rogério de Campos usou esse livro aqui como uma das fontes, né? Então, tem a ver com o que a French Lannings fala sobre essa busca por esse primeira história em quadrinhos. No caso do mangá, ainda segundo ela, a origem é muito controversa. Então, muitos críticos, historiadores, citam momentos diferentes na história da arte japonesa, como sendo o ponto de partida do mangá contemporâneo, né? Com uma ausência, ou melhor, como não existe um ponto consensual, né, e existem várias citações de pontos de origens que são propostos, né, influências de objetos significativos, cada um com diferentes lógicas e critérios, a história do mangá se torna uma bagunça, né, uma formação fragmentada e controversa. Mas isso tem a ver com o que a gente vai passar a falar a partir de agora, que é por que é tão importante, né, a gente estabelecer uma origem? Por que para nossas pesquisas, né, parece aquela coisa, mas o que influência o Yellow Kid vai ter nos quadrinhos na produção atual, né? Uma para estabelecer uma certa historicidade, né, para você ter, já que é uma arte, ou uma linguagem, ou uma mídia, seja lá qual for a definição que a gente vai dar para os quadrinhos, né, eu considero como linguagem, né, mas de qualquer forma ela também pode ser uma manifestação artística, né? Então, quando ela se inicia, né, a quem estamos preservando, a quem estamos reverenciando nesse aspecto de dar continuidade a essa tradição, né? Então, aí ela cita aqui uma outra autora, que é a Marilyn Ivey, observa que nostos, ou desejo de origens, né, que imagina-se uma tradição como transmissão ininterrupta, ou seja, como se fosse os quadrinistas de hoje fossem herdeiros daquela primeira manifestação e continuassem fazendo, ou evoluindo aquele formato, aquela forma, mas de qualquer forma, que nasceu, né, teve uma origem, e isso vai sendo aprimorado, né, é como se fosse uma grande herança que se leva adiante, né? Então, é uma afirmação de continuidade cultural por meio de um retorno à voz, uma voz que pode garantir, um vínculo autêntico com o duradouro, que é o pré-moderno, né? Em termos mais simples, mangá estaria associado a objetos culturais populares, bem como as identidades representadas por ele, né, pelo próprio mangá, que passaram a representar uma identidade de cultura nacional e definir para muitos o que é o Japão, né? Hoje, a gente sabe que o mangá, né, as pessoas, o interesse pela cultura japonesa, que o próprio Ricardo mencionou na sua apresentação, muito disso deriva do mangá, deriva do sucesso que o mangá começou a fazer a partir dos anos 90, né? É óbvio que depois isso também tem a culinária, tem o cinema, tem uma série de... o J-pop, né, que é os cantores pop lá mais jovens do Japão, que fazem sucesso no Brasil, nem tanto, mas em alguns países, principalmente lá na Ásia, eles são bastante influentes. Então, essa expansão que o Japão, né, a imagem do Japão que se tem no exterior, muito se deve ao sucesso do mangá, né? Então é muito importante até para disseminar a identidade japonesa, embora, né, ressaltando, existem diferentes tipos de mangá e diferentes gêneros, diferentes temas abordados. Aliás, uma das características do mangá é justamente essa, né? A gente pode encontrar mangá sobre administração de negócios, sobre cálculo integral, sobre física quântica, tudo em mangá. História, ficção, terror, né? É uma linguagem extremamente
bem aceita pela população japonesa, independentemente da idade. Então, esse capítulo aqui vai abordar os marcos sugeridos por estudiosos como origens potenciais e tentativa pela menção de suas hibridizações culturais, continuidades, descontinuidades e controvérsias, para tentar chegar a um acordo e diminuir essa confusão sobre a história do mangá. Eu acho interessante a descontinuidade, porque se é uma coisa que é a tradição, né, pressupõe algo que foi sendo preservado e mantido de geração a geração, né? Mas ela fala que não é exatamente assim que ocorreu, por isso que faz algumas críticas, algumas pesquisas e estudos sobre mangá que dão a impressão de que nasceu, né, com os tobaês, com aquelas emakimonos, aquelas artes com desenhos feitos pelos monges, e que teria vindo desde então, né, mantendo uma tradição gráfica, mantendo uma tradição visual, e evoluindo até chegar no mangá. Mas não é exatamente assim. Então, ao pré-mangá, né, que é uma classificação que não é dela, né, ela tira de um outro pesquisador que propõe esse termo, que eu acho bastante... Está no nome dele aqui, ó, né, Sanosuke Natsume, né, que são as caricaturas feitas já em períodos muito anteriores, desde a antiguidade, desde o que seria a Idade Média, né, do Ocidente, e que acabaram evoluindo. Então, as caricaturas que existiam desde o século XI, século XII no Japão, fazem parte desse período de pré-mangá, né? Então, os famosos pergaminhos de animais do monge Toba, né, cerca de 1053 a 1140, né, que ele teria vivido, desenhou a vida cotidiana das pessoas como animais. Então, aquele desenho que eu tinha mostrado ali, depois vai ter uma outra arte, é bastante reproduzido, inclusive, como eles são pergaminhos, né, vão se desenrolando, eles são vendidos como souvenirs, é claro, não os originais, né? Então, as reproduções, né, são impressas em grandes quantidades e são vendidos como curiosidade, né, para as pessoas verem o material que é feito há 900 anos, 800 anos. Então, imaginem, né, é um material histórico bastante interessante. E aí entra a primeira das discussões, né? Segundo a autora, né, a French, foram erroneamente rotulados como sendo a origem do mangá, né? Muito porque o Frederick Schott, num livro pioneiro, né, foi acho que o primeiro livro no Ocidente a estudar o mangá, que justamente chama-se Mangá Mangá, é um livro da década de 80, mas ele foi precursor, né, de vários outros autores, e depois ele escreveu mais outros livros, né? Mas esse livro, que é uma capa amarela, assim, acho que foi, que eu me lembre, dos que eu tenho, é o primeiro livro de um autor ocidental sobre mangá, né? Refere-se a esses pergaminhos como entre os mais antigos exemplos sobreviventes da arte narrativa em quadrinhos japonesa. Mas há uma distinção entre esses desenhos e a forma familiar de mangá. Então já há uma contestação desse conceito de serem mangás, né? Então aqui é o painel, um outro painel. Existem livros inteiros com essas reproduções, são rolos bem mais extensos, né, na horizontal, e vão sendo desenrolados e a história vai transcorrendo. Então, notem que há texto escrito, aos desenhos, né, até uma simulação de alguma coisa, de uma fala, mas sempre com animais se comportando como pessoas, né, o desenho antropomorfizado, né, ou o contrário, né, na verdade, o antropomorfizado é transformado em homem, né? Ou se comportando como homem, talvez, mas o certo é zoomorfizado, né? Porque são pessoas que se comportam, que têm a imagem de animais. Isso, inclusive, foi numa das apresentações da Cyberjornais do ano passado que me fiquei atento, né? Na verdade, o processo é o contrário, não antropomorfização. Então, no período Heian, né? Então, esses emakimonos, rolos de mão, apresentam algumas continuidades com os mangás contemporâneos, ou seja, existe algum vínculo, né? Então, a convencional representação de rostos, através do estilo Hikime Kagihana, né, que é olho em linha, nariz adunco, e esse estilo visual é semelhante ao mangá contemporâneo, mas não exatamente na maneira de se apresentar, mas ele, assim, ele se torna um estereótipo, ele se torna uma fórmula, um modelo
que é seguido por todos os outros autores que fazem esse tipo de desenho. Não fica estabelecido quem foi o primeiro a propor esse tipo de desenho, né? Mas a autora vê semelhanças ao se estabelecer um estilo visual que passa a ser seguido, né? Então, no mangá contemporâneo também, né? No shoujo mangá, por exemplo, tem o rosto que serve essa forma de olhos grandes e detalhados, né? Com brilho, com aquele reflexo, né? Nas pupilas, um pequeno nariz adunco e uma boca pequena. Mas esse tipo de desenho aqui é que começa a aparecer nos emakimono e vai se estender, né, inclusive nas filogravuras, coisa e tal. Então, esse tipo de representação do rosto, né, com esse nariz, que a autora mesma classifica como adunco, esses traços como olho, né, uma estilização muito extremada, né, porque os olhos não têm nada mais, é só esse risquinho, ela passa a vigorar, né? Então, ela enxerga nisso, no estabelecimento desse padrão de desenho, algo semelhante com como se faz os quadrinhos atualmente. Lembrando que o emakimono é uma evolução, também uma forma de desenho, com textos agregados, né, que também é do século XIII, século XIV. Então, a divisão de emakimono em onae, imagens femininas, e otokoe, imagens masculinas, sugere uma clara distinção de gênero e tendências estilísticas distintas, né? Então, o onae favorecendo sentimentos introvertidos emocionais, ou seja, quando vai se tratar da figura feminina, esse tipo de características, né, esse tipo de sentimento que é ressaltado, né? Introversão, as coisas mais emocionais, e quanto à figura do homem, né? A figura masculina, sentimentos extrovertidos, a ação, né? E a parte mais física. Então, embora o mangá contemporâneo tenda a confundir essas linhas, segundo ela coloca aqui no século XXI, já não há mais uma clara divisão, né? Entre essa representação masculina ou feminina. Até o século XX, e ainda alguns resquícios ainda hoje, o mangá lembrava o gênero emakimono, porque ele divide, né, uma linha entre o shonen, que é o mangá masculino, e o shoujo, que é o feminino, né? Então, a autora detecta essa origem dessa divisão, né, nessa representação desse emakimono. Só que, obviamente, isso também tem a ver com a própria divisão, com os papéis sociais, né? O Japão é um país que sempre a figura masculina sempre foi valorizada. É uma sociedade extremamente machista e que isso vai se refletir na própria arte, na própria maneira como os artistas representam a sociedade, né? Essa divisão, então, entre os papéis masculinos e femininos era muito clara e muito determinante na sociedade japonesa. E quando ela fala que esse material contemporâneo, ele não chega a abolir, mas ele confunde essas linhas, é por causa justamente da evolução cultural da sociedade e em relação a essas questões de gênero, né? Então, ainda que haja descontinuidades óbvias, ou seja, não há algo que a gente possa estabelecer como uma linha evolutiva dos emakimono até os mangás, essas tendências culturais e estéticas particulares estabeleceram uma tradição de representação que influenciou os pioneiros do mangá. Então, ela admite que, mesmo não se podendo dizer que isso tenha sido a origem do mangá, são traços, são maneiras de se representar que vão acabar gerando o modo como os autores de mangá, os primeiros deles, fizeram seus desenhos. Mas isso eu acho que é quase que geral, quando a gente for estudar quadrinhos no mundo inteiro, que nascem do humor gráfico, das charges, das caricaturas, da maneira como a gente, pelo menos dentro da pesquisa que eu fiz, ela só confirmou isso, né? Foi uma evolução do humor gráfico, as caricaturas da imprensa, ou de outros meios impressos que eram panfletos, folhetos, que eram vendidos, né, adquiridos pelo público, e isso vai evoluir e chega nos quadrinhos, e depois é o que a gente conhece até hoje. Aí, uma outra parte do capítulo, ela tenta, justamente, como ela vem fazendo um histórico, né, um histórico do termo mangá, né? Então, o desenho aleatório e esboço. Então, ela cita
a Jacqueline Berndt, que é uma pesquisadora, se não me engano, alemã, mas ela está estabelecida no Japão, né, já dá aula no Japão já há vários anos, é uma das autoras que foram cogitadas, né, para uma das jornadas, por sugestão de um professor amigo nosso. Então, segundo essa autora, Jacqueline Berndt, a definição do termo mangá pode ser atribuída ao final do período Edo, 1603 a 1868, ou seja, mais para o final, ou seja, 1650, por aí, é que talvez tenha aparecido, né? Essa palavra foi inicialmente escrita com 2 kanjis. Os kanjis são aquelas caracteres, né? São os ideogramas que os japoneses utilizam para escrever suas palavras, mas não foram criados no Japão, né? Foram importados da China, por um processo de importação extremamente complexo. Cada kanji tem 3, 4 leituras, dependendo de como foi feita essa adaptação desse ideograma para as palavras japonesas. Então, o meu nome, por exemplo, que é Nobu Yoshi, essa leitura, né, que é uma leitura japonesa, ela pode também ser lida como Shinkichi, os mesmos kanjis que compõem meu nome, os 2 kanjis que compõem meu nome. Então, é muito difícil, é muito complexo, se deu ao longo de vários anos, de muitos anos, por isso que aprender japonês é realmente muito difícil. Especialistas em história da arte japonesa, quando se referem à arte do século XVIII ou XIX, normalmente traduzem essa composição como esboços aleatórios, né? Eu cito, e em algumas fontes, né, eu encontrei, como desenhos descompromissados, desenhos que a gente faz aleatoriamente, justamente, né, sem ter um planejamento, sem ter algo como um projeto de alguma coisa que eu vou depois publicar. É um desenho que se faz à mão livre, sem compromisso, sem grandes propósitos, né? O uso da definição esboços para o kanji ga, ou seja, a segunda parte, né, de mangá, em oposição a imagens ou pinturas, é digno de nota, né? A Berndt comenta, né? Esboçar aponta para atividades que empregam pincel e tinta e repouso, principalmente com base no potencial da linha. Ou seja, no Japão existem até campeonatos, né, de pessoas que fazem aqueles desenhos com os pincéis, num único traço, né, sem fazer o rascunho, e depois tem que finalizar. Não, tem uma folha em branco, grandes pincéis, né, que às vezes a pessoa molha em baldes e faz com um rolo de papel que fica no chão. Ou mesmo os pincéis que se faz numa prancheta, né, é o traço que se faz uma versão sem retoques, sem retrabalhos. E já é uma tradição do desenho japonês. O primeiro kanji, man, né, a parte man do mangá, também pode ser interpretado de uma forma relacionada às pinceladas, além de conotar graça ou riso, quando traduzido como aleatório. Man alude ao gesto bastante incalculado de visualizações de observações e pensamentos em pinceladas rápidas. Essa é o que ela, segundo essa autora, né? Surgir no movimento em vez de deliberação, ou seja, é o traço por impulso. É óbvio que o braço vai obedecer ao nosso raciocínio, mas não é algo pensado para se fazer o desenho. Eu quero desenhar um cavalo e sem pensar muito, sem ter que fazer um esboço, sem ter que fazer um estudo, né, de proporção, de anatomia, aqueles círculos que normalmente os desenhistas fazem para marcar as proporções. Não, faz o traço e está pronto, né? Do período Genroku, 1688 a 1704, ao período de Kyoho, 1716 a 1736, coleções de livros de imagens, né? Ehon é livro, né? E é desenho, imagem, figura, de contos de fadas e histórias infantis, chamadas Akahon, né? AK é vermelho, por causa de suas capas vermelhas, tornaram-se muito populares e deram origem aos livros ilustrados para adultos. Durante o período Huei, 1704 a 1711, imagens humorísticas chamadas Toba-e começaram a circular em Kyoto. Ao ser publicados em forma de livro em Osaka, marcaram o início da comercialização de mangás, ou seja, já era, desde o século XVIII, como vocês podem ver, né, algo que é um produto comum, livros com ilustrações, livros que tivessem desenhos humorísticos, né? Então, já se insere numa produção, numa indústria, no comércio, de um artigo que é um livro com desenhos engraçados, né? Então, já segundo a autora, né, surge daí
a comercialização de mangás, né? Ou seja, já existe um mercado de vendas de publicações com desenhos que depois vão inspirar os mangás, porque são desenhos humorísticos, desenhos satíricos. Alguns estudiosos sugerem como origem potencial do mangá o kibiyoshi, no período Genroku, livretos de capa amarela, né, que é a tradução, que continham humor, às vezes histórias adultas obscenas, frequentemente em série com fotos enredos sobre a sociedade urbana da época. Esse kibiyoshi, né, eu estava revendo aqui os trabalhos que eu apresentei aqui no colóquio, foi justamente o capítulo daquele último livro que a gente estudou, e que eu fiz a apresentação, né? Curiosamente fiz a apresentação, foram 2 capítulos, e um deles falava sobre o kibiyoshi, né, e os mangás, mas destacando as diferenças, né? Então, embora alguns estudiosos achem que o kibiyoshi evoluiu para o mangá, também não foi assim, né? O kibiyoshi, ele une texto e une imagens, mas não é uma coisa que foi... então a partir disso, vamos ver se a gente fizer em quadradinho, fazer arte sequencial, e aí vai virar quadrinhos. Não era isso, né? Então, as imagens kibiyoshi eram estilogravuras e combinavam texto com imagens. O texto podia ser facilmente incorporado nas imagens, e os 2 elementos concebidos, impressos e lidos juntos, como no sistema base de quadrinhos. Então, se a gente for considerar que os quadrinhos basicamente são texto e imagem juntos, formando uma narrativa, ainda mais se for impressos, né? Hoje a noção de impressos se perdeu um pouquinho, né? Mas que a gente lê junto imagem e texto, também fazendo a ressalva de que existem histórias em quadrinhos sem textos, algumas delas até de ótima qualidade, mas, de modo geral, o que faz com que os quadrinhos sejam o que são hoje é essa junção de texto e imagem, né? Então, se for a partir dessa concepção, a gente considerar que é um passo que vai evoluir para os quadrinhos, então os kibiyoshi, sem dúvida, estão entre um dos candidatos à origem dos quadrinhos, né? Vamos colocar assim. Então, aqui é um kibiyoshi. Então, esses rabiscos que estão aqui em cima são letras, na verdade, né? São palavras escritas, e gozar que aqui não é kanji. Aqui é tudo letra hiragana, que inclusive as mulheres, até um certo período, elas não podiam escrever kanji, era só hiragana que elas podiam utilizar, que é um sistema silabário. Não, tem kanji também aqui, alguns kanji. O silabário é a, i, u, e, o, ka, ki, ko, ke, ko, que você consegue escrever as palavras em japonês, mas como existem muitas palavras homófonas, né, o Japão tem palavras iguais e que definem coisas diferentes, como no Brasil nós temos também, né? Mas hana, por exemplo, é flor, e hana também é nariz. No contexto, eu só vou saber a diferença por causa do kanji, né? A letra, esse diagrama, que para o hana, nariz, e o hana, flor, são distintos, né? Agora, se for usar o hiragana, que é esse silabário, eu vou usar hana para ambas as palavras, e vai depender da frase, vai depender de como eu coloco essas palavras para poder entender do qual hana se trata. Aí a French cita um outro pesquisador, o Adam Kerr, né, que observa descontinuidades, né, bem como continuidades com o mangá, e, portanto, argumenta que kibiyoshi não é um progenitor direto do último, ou seja, não é aquilo que foi dado origem aos quadrinhos, não é uma evolução contínua do kibiyoshi e se chegou ao mangá, né? Ambos, segundo ele, são produtos da sociedade de consumo. Isso é muito interessante também, porque os gibis, né, as revistas de quadrinhos, eles nascem nesse mercado, eles nascem para suprir um mercado de leitores, né, com uma intenção de venda, né, em grande massa, em grande volume. Então, são produtos, sim, da sociedade de consumo, né? Então, esse kibiyoshi também era criado, não era uma produção que o artista fazia e para ficar contemplando. Ele fazia para vender, para ser reproduzido e depois chegar aos seus leitores, né? Assim como, obviamente, os mangás, as revistas em quadrinhos japoneses, né? Mas representam produtos muito diferentes do capitalismo. Um precoce e pré-industrial, e o outro avançado e talvez pós-industrial, né?
De toda forma, Kibyoushi estão entre os primeiros livros de arte em quadrinhos com texto incorporado. Se a gente for analisar texto e imagem juntos, em forma, encadernados, em forma de livro, em forma de uma publicação, os Kibyoushi, então, seriam um desses primeiros produtos. Uma lenda urbana, e aí entra a parte do Hokusai, Segundo ela cita, não são palavras minhas, uma lenda urbana ainda alardeada pelos fãs e até por alguns historiadores da arte é que Katsushika Hokusai foi o primeiro a cunhar o termo mangá. No entanto, aí ela cita o historiador Isao Shimizu, sugere que o mangá era inicialmente uma abreviatura de Manpitsuga, que se originou de Manpitsu, devagar ou escrita ensaística sinuosa. Um uso que foi encontrado no final do século XVIII. Século. De todo modo, o trabalho do Hokusai figura com destaque na história da arte ao tratar das origens do mangá, por causa de seu desenvolvimento sofisticado da caricatura. Então, ainda que não tenha sido o primeiro a usar o termo mangá, a expressão mangá, o modo como ele desenhava as caricaturas, ele sempre foi evoluindo. Justamente, o Hokusai Mangá é uma publicação que mostra os desenhos que ele fazia, como se fossem estudos, em vários gestos, várias poses, várias expressões. É um livro, inclusive, que tem reproduções à venda no mercado. Então, isso certamente influenciou os autores de mangá. E aqui eu vejo um paralelo com o termo graphic novel, usado pelo Will Eisner, Ele não foi a primeira pessoa a utilizar a expressão graphic novel, Houve, antes dele, muitos outros utilizaram, e bem antes dele, utilizaram, mas foi por causa do Will Eisner, utilizando na graphic novel Contrato com Deus, colocando na capa desse livro, dessa publicação, dessa história em quadrinhos, é que o termo acabou se disseminando. É óbvio também que foi muita sorte do Will Eisner ter cunhado esse termo para aquela obra especificamente, naquele momento, porque ele não foi o cara que, puxa vida, a partir de agora eu vou fazer como o Will Eisner e vou fazer quadrinhos mais longos. Já existia, já havia uma tradição de se fazer histórias mais longas, só que não era dado esse nome de graphic novel. Então, certamente foi mais uma jogada de marketing, uma esperteza das editoras se apropriarem desse termo que já existia e que o Will Eisner ele resgatou, e acabou se tornando, então, sinônimo desse livro com uma história mais longa, com uma temática um pouquinho mais adulta ou sofisticada, mas a gente sabe que o mercado trata gibi de linha, que saiu em vários números, você bota uma capa dura, aumenta o preço 10 vezes e vende como graphic novel. O Kyoe é talvez o mais conhecido dos primeiros estilos de desenhos japoneses, assim, mais populares, Eles eram para estilogravura, alguns de um colorido muito rico, tem algumas que são muito famosas, Os Kyoe são aquele a Grande Onda, é muito conhecido. Tem uns que são paisagens do Monte Fuji, também é uma série de estilogravuras bastante populares, Ilustravam o mundo flutuante, aquele cotidiano, assim, não são dados fatos históricos, grandes façanhas, é um mundo como ele era no cotidiano e que amanhã alguma coisa vai substituir, algum fato igualmente desimportante vai substituir. E com especial dedicação à vida noturna de Kyoto, que é a antiga capital do Japão. Tóquio é conhecida como a capital nova, Kyoto era a capital tradicional no tempo do feudalismo no Japão, daquelas imagens que a gente tem de samurais e tal. A capital era Kyoto e que tinha uma vida noturna bastante intensa. Então, atores, geishas e prostitutas estavam entre os retratos e cenas criadas nesse estilo. O próprio Hokusai, Moronobu e o Tamaro estavam entre os principais artistas, ou seja, era uma atividade que deixava o autor bastante famoso, porque eram gravuras apreciadas. Essas estilogravuras eram feitas várias cópias, as pessoas compravam para decorar suas casas, para enfeitar suas paredes, porque eram tiradas em grande quantidade, Não eram impressoras, não eram máquinas gráficas, mas era um processo de estilogravura,
que a gente faz a matriz na madeira e depois, né, como um carimbo, faz a reprodução no papel. Só que é um processo muito delicado, que é um papel também bastante sofisticado, um papel bastante fino, e as cores, né, os degradês que eles conseguiam obter eram realmente muito bonitas, né, muito chamativas. Seus temas caricaturados geram uma relação distante com os contemporâneos do mangá. Então, também se estabelece aqui com os ukiyo-e, né, alguma coisa que tenha a ver com o mangá. E, no caso, são essas caricaturas, esses desenhos mais engraçados, né? Embora mais pronunciada no subgênero do shunga, ou imagens de primavera, eróticas ou até pornográficas, que foram proibidas em 1722 e levadas à clandestinidade, mas agora são muito procuradas. Essas shungas são aqueles desenhos que têm, inclusive, cenas de sexo explícito, né? Umas gravuras antigas, também dentro da técnica de xilogravura. E no livro, né, organizado pelo Franco de Rosa, sobre o hentai, acho que é o único livro sobre hentai que foi publicado no Brasil, o capítulo sobre shunga foi justamente incluído para mostrar esse paralelo, ou seja, já existia um consumo de figuras ou imagens pornográficas, né, ou de eróticas, né, conforme cada um queira classificar, mas de sexo explícito, de cenas, né, de um casal fazendo amor, transando, lá coisa e tal, e tem alguma coisa de texto também, mas é mais as gravuras, mais as imagens que eram comercializadas. Depois elas foram proibidas, né? E agora são bastante valorizadas, tem um mercado bastante competitivo para esse tipo, obviamente, dos originais, ou das reproduções da época, né? Paul Gravett sugere que shunga se conecte a mangás contemporâneos por meio do agora gênero de quadrinhos pornográficos ou hentai. Apesar disso, Bert cancela, Gravett e outros estudiosos importantes desenham um número de distinções entre edomangá e mangá contemporâneo. Ou seja, o edomangá é o mangá dessa época, né, desse período Edo, no qual se inclui também esse shunga, os ukiyo-e. Então, o que dá para se deduzir desses textos é que houve uma forçação de barra para que se estabelecesse essa genealogia entre essas várias manifestações artísticas e os mangás, sendo que não foram tão... não há uma evolução natural de uma para outra forma. Até porque não houve uma continuidade daquele tipo de produção e que, de repente, chegou no desenho de mangá moderno, né? O mangá é fruto de várias influências, como qualquer outra manifestação artística, né? Mas não exatamente, olha, eu faço o ukiyo-e, meu filho vai fazer o ukiyo-e júnior, o meu neto vai fazer o ukiyo-e não sei o que lá, opa, chegou nos quadrinhos, né? Chegou no mangá. Não foi assim que ocorreu, embora a gente lendo alguns livros, né, tenha essa sensação, tenha esse tipo de percepção em relação a um fenômeno que é o mangá, que surge a partir de várias influências, de vários outros fatores, inclusive de fatores ocidentais, que é o que depois a própria autora French vai falar, né? A autora Jacqueline Berndt lista 3 características distintas do mangá atual, né? Então, ou seja, isso aqui tem no mangá e que não tem em nenhuma outra manifestação artística anterior a ela, né? Ou manifestação gráfica, ou manifestação visual. A maneira de vincular imagens e texto para se contar histórias, hoje em dia apoiados por dispositivos específicos, dos quadrinhos como balões de fala, linhas de impacto e layout por divisão em painéis, ou seja, a arte sequencial, né? Então, nas produções anteriores, alguma coisa se insinua, quando a gente falou sobre o kibyoushi, inclusive naquela apresentação, isso marcou bastante, né? Os balões que aparecem nos kibyoshis parecem balões de fala. Então, quando a gente vê uma página, né, uma folha impressa com kibyoshi e vê alguns apêndices, né, saindo próximo da boca de alguém com as palavras, imagina que aquilo seja equivalente aos balões dos nossos quadrinhos, dos nossos mangás atuais. Mas, segundo o autor que fez aquela análise, eu já não lembro o nome dele, né, mas ele falou que não é bem assim. Quando se utiliza balões,
com aqueles apêndices, né, com aquelas setinhas, na verdade ele tem uma outra finalidade, ou é o espírito falando, ou é alguma coisa que vem da emoção da pessoa, e não exatamente a fala, né? Isso muda tudo, né? Ou seja, não é a mesma função. O balão da fala nos quadrinhos, ele tem a função bastante específica. No caso de balão de fala, a gente sabe que é alguém emitindo sons, né? Não, ou no caso do balão de pensamento, mas não é um espírito falando no meio de pessoas que estão lá vivas, né? As linhas de impacto, que eu também chamo de linhas cinéticas, né, linhas de movimento, e essa divisão em quadrinhos, em vinhetas, que nas formas anteriores de desenho, mesmo humorístico, não existia. A empatia com personagens cujas características psicológicas são representadas pela expressão facial, ou seja, se vocês separarem naqueles desenhos, mesmo quando o Hokusai faz desenhos de expressão, né, ele faz como exercício de desenho, né? Na hora de desenhar realmente um quadro que tem uma pessoa, ele não se preocupa tanto com essa expressão facial quanto o autor do mangá, né? O mangá tem uma série de códigos para representar a emoção, tem uma série de símbolos que nós ocidentais talvez tenham uma certa dificuldade em capturar, né? Por exemplo, quando ele começa a sangrar pelo nariz, aquilo é uma excitação sexual, né? Aquele xizinho que aparece na testa é uma veia saltando, então a pessoa ficou nervosa, ficou tensa. São recursos, né? São metáforas visuais que a gente aqui no Ocidente não utiliza e passou a conhecer graças à disseminação do mangá, né? O papel da escrita... Alô? Desculpe de interromper, mas são 10 horas, eu não sei se você quer terminar hoje ou deixamos o restante para a próxima reunião. Eu acho que eu ia deixar, porque tem bastante ainda. Viu? Eu imagino que tenha bastante, seria mais uma meia hora ainda. Não? Por aí. Então, você quer só terminar essa... Bom, então, essas 3 características, né, o papel da escrita caligráfica, ou esboços, relembrando o histórico da arte, da tradução de mangá, né, o emprego de tipografias, de símbolos do mangá contemporâneo, tanto do mangá de Hokusai como dos quadrinhos euro-americanos, né? Então, aqui quando ela fala escrita caligráfica, é o uso, normalmente, da onomatopeia, né? Então, quando se faz aquele tipo de onomatopeia em kanji, ou normalmente se faz em hiragana ou katakana, né, que é um outro tipo de escrita silábica do Japão, esse tipo de recurso distingue esses mangás tanto das manifestações antigas japonesas, né, como dos quadrinhos da Europa e dos Estados Unidos. Então, esse uso, né, seria mais as onomatopeias mesmo, o uso das letras japonesas incorporadas dentro do próprio mangá, ela também, né, a Burns cita como uma das características dessa produção atual. Bom, deixa eu só sair daqui, então. Tem, acho que pelo menos mais 1/3 desse material aqui, então acho que teria que dividir. Pode... Fica para uma próxima ocasião. Na próxima reunião, acho que talvez dá para você terminar. Marcamos alguém mais para o próximo capítulo já, ou já? Eu acho que, como vai ter a apresentação do trabalho que você falou, e o Nobu ainda vai ter bastante coisa para falar, não sei se... Bom, o próximo capítulo é sobre graphic novel. Que é o que eu queria falar também. Pode falar, não tem problema, então, você já engata na outra. Não é? Mas aí é japonês demais para o meu gosto, porque hoje foi a noite inteira de japonês. Não tem problema, aí, nós não temos preconceito. Não. Eu menos ainda, mas mesmo assim, né? Bom, o convidado da próxima reunião não vai ser japonês, vai ser... então. Ele é brasileiro, é descendente de Brunetti, é descendente de italiano. É brasileiro. Assim como o Ricardo. É descendente de italiano, então... Sim, sim. Já compensa. Mas você... mas fica à vontade, Nobu, daí. A gente fica só o Nobu para terminar e depois a gente ia mais o convidado para... eu acho que você podia emendar, Nobu, já que você tem um livro sobre graphic novel, capítulo sobre graphic novel que você quer trabalhar, então aproveita. Então, mas eu não sei se dá em uma hora falar essa parte e mais o outro capítulo, né? Você começa o outro capítulo. Começa o outro, não tem problema. Tá, ok.
A próxima reunião vai ser no dia 6 de agosto. 6 de agosto. Então, Vamos dia 6 abrir de as agosto, câmeras aí para fazer um nos print. encontramos novamente. Mesmo Abram as bate-hora, câmeras. mesmo bate-canal. Peço a todos que abram a câmera aí, Faça um cara para a de... gente tirar uma foto, Opa. registrar a presença de todos aqui. Ô, Gazi, olha para frente. Não sejam tímidos. O André não quer mais Não abre aparecer. a câmera Com mesmo. essa cara feia aí. Ó, Não que vai melhorar muito quando abrir, André, mas 6 de agosto, né? eu não podia perder a 6 de piada. agosto tem um evento também, depois eu divulgo. É um evento Tá que eu bom. participo sobre jogo lude, sobre quadrinhos, fanzines. Bom, depois eu mando lá no Observatório. Legal, É organizado pela Daniele Barros. bacana. Então, Tá bom. bem, a Shelby tá registrando aí? Já foi, já foi. depois. Eu Então, tirei muito um legal. print também aí, vou mandar aqui. Depois Legal. eu Então, mando pro Com o dia Valdomiro. 6 de agosto, né? Isso. colegas, um prazer encontrá-los todos, aos que eu não tinha visto ainda, muito prazer em vê-los. Então, nos vemos em agosto e agradeço mais uma vez aqueles que apresentaram o trabalho hoje. Grande abraço, bom fim de Ricardo, semana. seja a todos. muito bem-vindo. Boa Participe noite, outras abraço. vezes. Parabéns, Legal. Ricardo. Um abração Boa para todos. apresentação. Tchau, tchau. Agradeço a colheita. Tchau, gente. Bom final de semana. Ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.